Salve, galerinha! Nossa, eu tô falando muito baixo. Salve, galera! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E está começando mais um Comentando no QG. Sim, eu preciso começar a arrumar uma abertura melhor? Talvez voltar à antiga. Talvez, ainda estou pensando. O tema de hoje, como vocês já viram na thumbnail, eu acho que eu não preciso me alongar muito. Vou falar do filme de super-herói da semana, ou da quinzena, whatever, ou do mês, não sei. Não sei quanto que vai durar esse hype. Ou vai durar as críticas, as reclamações aí, mas a gente vai falar do filme aí que tá sendo bem controverso e eu quero dar minha opinião, meus 5 centavos. Eu devia ter falado de semana passada, mas por diversos motivos eu fiquei enrolando e agora eu vou falar dele. Sim, eu vou falar de Quantumania, de Homem-Formiga e vamos lá. Vamos lá que eu não vou nem ficar me estendendo, vocês sabem o que é Quantumania, vocês sabem o que é Homem-Formiga e provavelmente vocês já assistiram esse filme. Mas, como de costume, neste recinto, neste local maravilhoso chamado Meu Podcast, vocês não vão ter spoilers do filme. Eu me contenho em não falar spoilers e vocês vão lá assistir o filme por conta de risco e ser feliz. Tá? Mas assim, vamos falar primeiramente da maior polêmica. Eu já vou começar esse podcast respondendo a pergunta, porque quem quiser já, depois dessa pergunta, para de ouvir, não pare. Mas se você realmente falar, pô, Paulo, eu tô chegando no meu trampo e quero saber sua opinião antes de qualquer coisa. Eu vou falar que, cara, pra mim, o filme, ele vale a experiência. Tá? Mas a gente precisa começar falando que sim, ele não é um filme ruim, como muita gente tá vendendo, mas ele também não é o ao concurso da Marvel, como eu já vi gente vendendo. Ele é um filme ok. Porque a primeira pergunta que eu faço, e eu falei isso pra meio mundo de amigos meus, em conversas informais, é, primeiro, quem hypa filme do Homem-Formiga? Ah, mas me entregaram... Quem hypa filme do Homem-Formiga? A gente tá no terceiro. Nos dois anteriores ninguém hypou. Mas agora vocês querem socar hype na bunda e falar que vai ser um filme bom. Ó, Brasil, me ajuda. Mas vamos lá. Falando estruturalmente do filme, né? Eu não vou entrar em aspectos técnicos neste caso, porque vocês já conhecem, sabem que é um filme que saiu aí, é o terceiro, é o início da fase 5 da Marvel. E esse filme, ele introduz o Kang, né? Na verdade, ele não introduz, ele introduz outra variante, porque a primeira já apareceu em Loki. Então, né? E vale mencionar aqui, já começando pelo fim, ou pelo meio, whatever. Mas essa versão do Kang, ela é bem interessante. E assim como aquele que permanece em Loki, ele meio que se vende como uma versão, por mais que seja tirânica, ela é uma versão melhor do que as outras variantes. E isso é muito interessante. É um ponto que eu preciso dizer que eu gosto bastante da questão Kang, de forma geral, como ele está sendo introduzido no universo. Goste você ou não do aquele que permanece, eu acho maravilhoso aquele que permanece falar assim: eu sou quem impede as minhas outras versões de virem pra cá. E se elas vierem, vocês vão ver que chicote estrala. E é meio que a mesma coisa que esse vende, entendeu? Tipo, eu sou um cara ruim, só que vocês não querem ver o que vem depois de mim. Então, meio que essas versões do Kang que apareceram até aqui, elas meio que são as versões de... Tá bom, você não gosta do jeito que eu faço as coisas, beleza, mas eu acho que você vai gostar menos ainda do jeito que minhas outras versões vão fazer. Mas esse é um filme que, voltando pro ponto, ele é um filme que estruturalmente ele é bem contado, ele não tem uma história ruim, vamos dizer assim. Ele é um filme que ele se vende de uma maneira muito honesta. É um filme do Homem-Formiga, então assim, você sabe que ele não vai ser um filme preso na cronologia inteira da Marvel, ele se permite ser mais solto, então assim, ele não mexe tanto com eventos que abalaram o mundo. Não, é coisa ali dentro daquele universo, dentro daquele núcleo de personagens. A forma como o Reino Quântico ela é explorado, como o Reino Quântico é explorado, pra mim, pelo menos, foi algo bem legal, não é algo que se aprofunda demais, é um CGI muito bom. Acredito que se a Marvel seguir nessa ideia de tentar não fazer coisa toque de caixa para ter um CGI muito rápido, que nem foi ano passado, na fase 4, a gente tende a ter coisas nesse nível, e se tivermos coisas nesse nível, eu vou ficar muito grato, porque, convenhamos, quem viu o filme sabe que tá muito bonito. Mesmo o MODOK, que eu sei que teve gente que não gostou, eu achei legal, o CGI dele ficou bem divertido, e o MODOK... Eu não sei da onde também teve gente que tirou, eu vi gente comentando que teve gente que tirou essa ideia de que o MODOK é um vilão épico. E não, o MODOK é uma piada. Inclusive tem uma série no Star Plus que é um sitcom zoando o MODOK. Então assim, eu não sei da onde vocês tiram que o MODOK é um personagem sério, porque ele nunca foi. Ele é uma cabeça gigante com braço e perninha que tá sentado numa armadura. Né? Convenhamos, ele não é necessariamente um vilão pra gente levar tão a sério, apesar de ser extremamente inteligente. Mas assim, essa versão dele, pra mim, eu achei legal. E faz sentido meio que ele ser meio submisso ao Kang, porque o Kang é muito forte. E a gente vai entrar em alguns outros pontos.
Mas sim, o Kang, ele é um personagem interessante e muito da mitologia dele, aos poucos que são, da forma como ela é explicada, é legal. Né? O fato de que ele é o cara que entende de linhas do tempo, e ele, por conhecer as variantes, é replicado em Loki, mas aqui ela é reforçada, e eu acho isso muito legal. Que a forma como ele é conhecido, a forma como ele é apresentado, isso é muito bacana, isso funciona muito bem dentro da narrativa, e além de funcionar muito bem, nos gera realmente uma sensação de urgência, uma sensação de que há um problema iminente. É óbvio que ele não é o melhor vilão da Marvel, tá longe, mas para quem se apresenta como um desafio que está por vir, ele entrega algumas coisas interessantes. Ele entrega uma questão dele realmente ser um vilão a ser temido. Até porque o cara ele pode apagar o tempo. Tipo, ele pode apagar a pessoa da linha existencial. Tem um momento lá que ele fala que já derrotou os Vingadores, mas aí fica a dúvida se ele matou realmente ou se ele fez que nem ele faz em dado momento que ele apaga as pessoas. Mas aí é outro ponto. Mas assim, é bem interessante, assim como eu ouvi isso num canal de YouTube, e eu concordo com isso depois de ter visto o filme, que é que basicamente toda a merda que vai acontecer, assim como as anteriores foram culpas de pessoas específicas em algum momento, tipo Guerra Civil, foi o Capitão América não ter sido honesto, né, com a questão do Bucky e tal, principalmente naquela treta final dele com o Stark, e assim sucessivamente. A gente sabe que diversos pontos ali são merdas pequenas que aconteceram, mas aqui talvez toda a merda maior que dê com relação a essa questão do Kang, a primeira merda que dá, né, principalmente quando eles vão pro Reino Quântico, é meio que culpa de um personagem específico que sabia demais, mas nunca contou, entendeu? E deixou ali pra contar, gente, então, eu devia ter contado pra vocês antes, mas é minha vida, eu não contei. Então, assim, isso pra mim foi um momento que quando eu vi no cinema eu fiquei meio, mano, sei lá, eu acho que o filme tinha sido resolvido muito mais fácil se logo no começo ela tivesse meio que explicado isso, mas ok. Eu gosto do clima família ali do Scott com a Cassie. Eu acho que a Cassie é adolescente, então eu vi gente falando que ela é chata, mas mano, é adolescente tende a ser um pouco chata às vezes em alguns momentos. Então eu não tiro muita razão dela. Todos nós já fomos adolescentes chatos. Mas assim, eu gosto da relação família que o filme tenta trazer, como ele trabalha os núcleos familiares ali de uma forma que funciona e que não se arrasta, cara. O filme ele tem 2 horas e pra mim ele não se arrastou em momento nenhum, pelo contrário, ele foi um filme gostoso, ele é um filme que, na terminologia mais correta, é um filme fast food. É aquele filme que você vai entrar na sala de cinema, você vai sair satisfeito e é isso. Ele não exige demais. Eu vi gente, inclusive tem um grande amigo meu, né, um amigo que fez faculdade comigo, o Ricardo, um abraço pra ele, que ele escreveu uma crítica no Instagram dele, e ele fala que eu não cheguei a ler a crítica inteira, preciso ler. Na época eu não li porque eu tinha acabado de ver o filme, mas vou ler, especialmente depois de gravar esse podcast. Mas o destaque dele foi que o que entrega mais são as cenas pós-créditos. E pra mim, as cenas pós-créditos, elas são a cerejinha do bolo, porque é onde a Marvel meio que fala, então, você vê esse filme que ele é totalmente avulso, porque os filmes do Homem-Formiga, de forma geral, eles têm pontos que trabalham as questões que exploraremos no futuro do universo, sim. Só que, de forma geral, eles são filmes mais isolados, eles são filmes ali mais na deles. De certa forma, até trazendo um pouco um filme anterior que veio, Pantera Negra também traz um pouco mais disso, mas Pantera Negra, às vezes, ele tá com o pezinho mais dentro do universo. Só que ele é uma trama que, às vezes, se isola mais por ser uma cidade mais isolada. Homem-Formiga não, Homem-Formiga se passa dentro de onde ocorrem as grandes coisas, só que é um filme que funciona bem sozinho, ele não precisa de grandes eventos e tal, até por ser um personagem que a gente sabe que é meio avulso ali. Então ele funciona bem, é um filme que ele é muito legal, é um filme que ele se estrutura bem no que ele se propõe, obviamente, mas é aquilo, ele é ok. E eu falei isso, eu acho que para umas 2, 3 pessoas que me perguntaram depois que eu vi o filme que eu achei, e eu falo, e vou falar aqui no podcast também. No geral, é um filme, como eu disse, ele é ok. E tá tudo bem ele ser assim. Tá tudo bem. Eu tava, inclusive, antes de gravar esse podcast, eu tava lendo um pouco aqui o Twitter, eu tava lendo alguns comentários, inclusive de um post sobre Homem-Formiga, dos caras falando de hype, e eu vi gente falando, não, mas é que os grandes portais metem que o filme é bom, e que se a gente não gosta, falam que é o hype. Mas, cara, a gente atualmente, de certa forma, e eu vou entrar num ponto que talvez seja um pouco espinhoso, algumas pessoas concordem ou não, mas a gente entrou num ponto da vida que tudo é hype. Precisa ter um hype. Se não tem um hype, não justifica. E às vezes é bom que não seja um hype, sabe? Só aquilo que a gente assiste se entretém. É entretenimento. Ou como diz o Luigi, né? E eu adoto muito pra muitas coisas que eu falo. É bobajada. Mano, às vezes tudo que você quer ver é um filme pra você sentar 2 horas e se divertir.
Eu já não concordo com a ideia de ter filme de 2 horas. Vamos convir, filme de 1h30 às vezes conta mais que filme de 2 horas. Mas aí é minha opinião. Mas se você vai fazer um filme de 2 horas, que ele pelo menos faça o que o Homem-Formiga fez comigo, que é eu sair da sala de cinema satisfeito, eu falar, pô, saí leve, saí tranquilo, saí, gostei, foi bom, foi uma experiência legal. Pra mim, é óbvio que você que tá ouvindo pode falar pra mim, porra, Raposo, mas pra mim talvez não seja uma experiência muito legal, eu não quero ir no cinema, eu posso esperar chegar no Disney Plus, posso esperar cair do caminhão. Não incentivamos a parte do caminhão, mas se você quiser esperar cair do caminhão, é um direito seu. Se quiser ver no Disney Plus quando sair, direito seu. Só que pra mim, eu acho que você tem sim que dar uma chance pro filme pela experiência. Ele vale a experiência. Ah, mas a Marvel está saturada. Cara, até aí, a gente tem que convir que são 12 anos ou mais. Eu não lembro nem mais quantos anos são de Marvel. São 11, 12 anos aí, essa brincadeira. E é tempo pra cacete, mano. É tempo pra cacete. É um tempo absurdo de filme de heróizinho que estourou. E é isso. Então você olha pra minha cara, nessa altura do campeonato, e fala, mano, saturou. Porra, velho, agora. Agora você vai me falar isso? Depois que fechou a fase 3, saturou. Antes disso, não tinha. Tava muito bom, tava maravilhoso. Você entende? Eu não acho muito coerente quando a gente começa a falar que o filme saturou depois que fechou um grande arco. Sendo que qualquer pessoa que acompanha qualquer produto de cultura pop sabe que muitas vezes quando fecha um arco, o começo dele, né, o que vem a seguir, não vai ser tão grandioso quanto o que acabou de se fechar. Entende? Então, pra mim, eu acho que assim, pra quem ainda gosta, realmente sempre gostou de arcos de herói, eu acho que é curioso, eu acho que é legal, na verdade, não é nem curioso, é legal que você aprecie a experiência do que está por vir, porque você está vendo um novo arco se construir. Se é bom ou não, deixemos pra quando a gente tiver aí o primeiro filme, o Dinastia Kang, pra gente decidir aí se tudo que foi feito até aqui realmente teve alguma importância. Não debato os méritos, que a fase 4 teve muita coisa que você podia simplesmente fingir que não existiu ou ter trabalhado melhor. Não debato esses méritos. Mas eu debato o mérito de você que assistiu o filme, às vezes falar, porra, eu não gostei, porque ele é ruim. Mano, ele não é ruim, ele é um filme ok. E às vezes a gente tá nesse conceito de tá com uma hype tão grande pra tudo. Tá com uma hype tão grande pra tudo, querer ler tudo, querer acompanhar tudo, querer ver tudo, que a gente perde uma coisa chamada ter a nossa experiência. Eu tô falando isso já nesse podcast, basicamente por isso. Porque eu tô fazendo porque eu quero dar meus 5 centavos. E eu acho o Homem-Formiga, tanto que vocês podem ver que eu tô falando mais da questão de vocês apreciarem o filme, de alguns pontos que o filme é legal. É óbvio que ele tem algumas coisas que não é tudo isso. Ele é um filme legal. Mas, mano, um filme legal não necessariamente é um filme ruim. Se valeu a minha experiência de 2 horas, pra mim é um filme legal. E ok, ele passa de ano. Pra mim, a minha nota, inclusive, que eu coloquei no Letterboxd foi 3,5, se não me falha a memória. Não, foi 3. Foi 3,5. Porque é uma nota pra mim que ele passa de ano. Ele passa de ano. Ele cumpre os requisitos que precisava cumprir com louvor. Ele não joga a barra lá pra cima, ele não joga a barra pra baixo, ele mantém o que tá. E tá tudo bem ser assim. Só que pra mim me incomoda muito quando eu vejo o universo, uma porrada de gente falando que não, é que é um filme ruim. Mano, você tava esperando o quê de um filme do Homem-Formiga? Sendo que os 2 primeiros não foram também tudo isso pra muita gente. A gente volta no mesmo debate que se eu for procurar os outros Homem-Formiga, a gente vai ver que sempre é o mesmo debate de o filme não é tudo isso. Sendo que o Homem-Formiga, ele é basicamente um filme que ele existe dentro daquele universo, só que muitas tramas dele se passam de uma forma isolada e às vezes arrastam conceitos para dentro do que vem pela frente. E pra mim, esse filme ele é bom por isso, porque ele não tenta criar ganchos gigantescos pra próxima saga. O que ele cria aqui, nas cenas pós-créditos, por exemplo, são pontos que ele fala, ó, a gente tem isso pra te mostrar numa obra X, a gente tem isso pra te mostrar numa obra Y. Mas ele não cria ganchos gigantescos que você vai ter que ver tudo de novo, depois vai ter que ver o filme ali, tudo, pra conseguir entender o que vem pela frente. Não, você conseguiu ver uma vez, você viu talvez 2, mano, você tá satisfeito, tá de boas. É um filme que sim, eu tô gravando esse podcast, já tô perto de chegar nas minhas conclusões, que vocês já sabem qual que é, sem eu nem chegar nelas. Mas eu acho que é legal a gente falar isso. Vale a experiência. Se você vai ver no cinema, se você vai ver em casa, o direito é seu. Mas vale sua experiência de você às vezes pegar, putz, eu tenho uma Disney Plus, saiu no Disney Plus, vou assistir. Você ir lá e gastar 2 horinhas pra assistir, mano, é um filme divertido. O que não dá
na minha opinião, obviamente, é a gente ficar nesse lenga-lenga de que não, é um filme ruim, é um filme bom, é um filme que a galera criou expectativa de insider. Mano, é experiência. Tem gente que realmente não vai gostar, só que às vezes você não gostar e você achar que o mundo também tem que não gostar e que quem gosta é pago, é uma coisa meio ruim. E sim, se você for procurar, você vai achar gente que acha isso. Da mesma forma que gente que fala que o filme é muito bom, que o filme... Mano, é um filme ok, é mediano. Mediano, ele passa de ano. É aquele filme, é aquele aluno, se fosse um aluno na escola, é o aluno que passa de ano sem destaque. E isso é bom. Porque prova que o filme, ele consegue se manter um filme ok, coeso. E ele é um filme coerente na sua proposta. Se aprofunda demais nas coisas? Não, poderia. Só que eu não quero um filme de 2h30 que tenta se aprofundar demais e... Existe uma regra que ela não escrita na vida, que é: se você for me explica direito. Se não precisa. Abstrai. Deixa eu tentar entender, eu ter a minha interpretação. Funciona muito melhor. E esse é um ponto que eu quero que você que não gostou de Homem-Formiga reflita. Às vezes, se ele te explicasse melhor o reino quântico, você ia achar uma explicação merda e você ia falar, pô, velho. Da mesma coisa do Kang, que teve gente que falou que ele tá meio nerfado ali. Fica meio claro um rolê ali quando você vê depois de uma determinada cena que ele volta com a armadura zoada. Então, tipo assim, meio que a armadura que dava o poderzinho pra ele. Tô dando spoiler aqui, família. Mas de uma forma geral, ele é um filme que sim, ele é bem estruturado, ele é um filme bem família, e tá bom, tá tudo bem, eu tô repetindo isso absurdamente porque eu acho que é o meu ponto focal, que tá tudo bem esse filme ser ok. Só não tá tudo bem você ser chato às vezes e querer achar que o mundo tem que concordar com você, ou que o filme é muito bom, ou que o filme é muito ruim. A gente pode fechar aqui que é um meio termo. Quem ouvir falar algo semelhante, né, na verdade que dá a nota final próxima disso foi um youtuber, foi o Rafa do canal, o Rafa Camargo, que ele falou que é um filme que ele vale a mensalidade, e eu concordo, ele vale às vezes você ir lá no cinema, pegar um dia que tá tudo meia, e gastar seu ingressinho. A mesma coisa se você quiser esperar o Disney Plus, vale você ter ali o Disney Plus e assistir. O que não vale, pra mim, isso vai ser com tudo que eu vou começar a falar a partir dessa quinta temporada, é você ser chato e achar que as pessoas têm que ou concordar com você que é maravilhoso ou achar que é uma merda completo. E não, gente. Existe o meio termo. Não existe só ou é bom ou é ruim. Existe o meio termo. Existe um meio termo que a gente consegue achar ali e falar, mano, isso realmente não é bom. Mas assim, quem gosta, tá lá. Existe aquele meio termo que você consegue olhar e falar, putz, isso é maravilhoso, mas entendo quem não gosta. E existe o termo Krampus. Que é o termo Krampus é filmes que eles não deveriam existir sequer. Tá? E obviamente tem alguns piores que Krampus, talvez, mas enfim. Cara, tem um podcast meu sobre Krampus, eu não vou me alongar não, porque senão eu vou me estressar e vocês vão dar risada um pouco. Mas basicamente é isso, gente. Eu queria ter falado de outra forma de Homem-Formiga, mas eu acho que acabei me centrando muito em dizer que sim. Repetindo o que eu já disse ao longo desse episódio, que sim, que ele é um filme legal, é um filme divertido, é um filme que funciona, só que você precisa estar disposto a abraçar isso e se divertir, mano. Não é, eu não vou nem falar de desligar o cérebro, porque é tão demodê. É meio que você olhar e falar, putz, eu vou pela diversão. Vamos ver o que me entrega. E você vai. Ou não vai esperando nada. Vai tipo, putz, é mais um filme que eu vou ver no cinema. Ou junta a galera e vai. Faz do jeito que você achar melhor, ou espera sair no Disney Plus. Mas não deixe de conferir, não estrague a sua experiência. Porque, mas tem um youtuber, tem não sei quem falando que não é bom. Não estrague sua experiência. Assista e tire suas conclusões, tá? E bem, vamos pro recadinho de sempre. Recadinho da paróquia, porque chegamos na quinta temporada. A gente é muita emoção. Chegamos na quinta temporada, como eu disse, no episódio 101. E como vocês podem ver, esse episódio está saindo num dia diferente do padrão. Porque meus padrões são terça e quinta, e esse episódio está saindo a quarta. E se você não me segue no Instagram, eu recomendo que você me siga, porque eu postei isso no Instagram. Esses episódios da semana saem a quarta e sexta, porque eu sou filho de Deus e eu precisava tirar aí a minha terça-feira para doar meu sanguinho. Então, me segue no Instagram. É bom que você consegue pelo menos saber quando tá saindo os episódios e tudo mais. E além disso, consegue ter algumas informações mais gerais ali da minha vida, saber o que eu tô lendo e tal, e alguns textos malucos e por aí vai. Mas não deixem de me seguir lá. Mas assim, fazendo aqueles pedidos que eu sempre faço de todo o meu coração, de forma encarecida e de peitinho aberto, que é, primeiro de tudo, gente, avalie o podcast lá no Apple Podcast, no Google, no Apple Podcast ou no Spotify. Deixem sua avaliação, ajuda muito a produção de conteúdo, além de, sim, ajudar o próprio podcast a entregar pra minha gente, no próprio Spotify,
Vocês entenderam? Além disso, sempre lembrando que indiquem para um coleguinha. Se todos vocês indicarem para um coleguinha, especialmente esse e o próximo episódio, que são episódios que vão gerar alguma polêmica, dependendo de quantas pessoas chegarem. Ou daqui a alguns anos, mas whatever. Mas assim, é uma coisa que eu acho legal. Indica para um coleguinha porque às vezes ajuda bastante ele conhecer esse episódio e, além disso, conhecer melhor um novo podcast. Que esse podcast ele é feito com todo amor, carinho e dedicação, tá? Então é bem legal de comentar isso. Além de tudo isso, eu também venho lembrar vocês que o Comentando ele está nas principais plataformas agregadoras, que é Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Então vou ouvir na sua principal, temos e outras plataformas. Se você, caso você queira, tem o blog, tem o Raposo, e no Raposo tem lá o agregador principal, que é o Anchor, e todos os demais que tem dentro do Anchor, que você vai lá no Anchor, tem todos os agregadores que tem, então você pode ouvir no que você quiser. Você tem variedade. Se não falha a memória, inclusive no Anchor dá pra baixar, o que é melhor ainda. Então se você só quer baixar e ouvir no seu aplicativo de MP3, você pode. Você tem essa funcionalidade. Então olha o mundo de vantagens que você tem. Você quer ouvir no computador? Tem como? Cara, é um mundo de vantagens, então não deixa de ouvir. Ah, sempre lembrando vocês que, como eu sempre disse, o Comentando ele é um podcast semanal. Ele sai todas as terças e quintas. Essa semana, excepcionalmente, sai às quartas e sextas. Devemos ser especiais? Talvez. Mas se não tivermos esse mês, no próximo teremos sim, porque aí sim o bagulho vai ficar sério. Tá bom? Galera, por hora é isso. Só lembrando, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, então vai lá e vai dar uma olhada, porque tem coisa interessante. E como eu disse, é bom você me seguir no Instagram, que dá pra você ver muitas coisas interessantes. E no meu Twitter também, porque eu falo muita merda. Então, é isso. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!